Boa tarde a todos. Boa tarde! É, então, vou falando, né? Meu nome é Semíria, eu sou bióloga, eu sou egressa da Uni, né? Estudei no campus de Porto Velho, que é a cidade que eu nasci, sou de Rondônia. Eu fiz o mestrado e doutorado lá em Manaus, no Instituto de Pesquisas da Amazônia. É, mestrado e doutorado foram em ciências biológicas na área de botânica. Não está passando. Isso. Na área de botânica, trabalhei com fisiologia de sementes florestais e também com aspectos da biologia, com morfologia, é, e delimitação de espécies, já no doutorado. E também com foco em modelos climáticos para adaptação de três espécies da Amazônia. A partir desses modelos, a partir desse trabalho com os modelos climáticos futuro, né, foi que eu tive maior interesse em trabalhar com mudança de clima e com esses aspectos que a gente está estudando agora, está abordando agora. Eu trabalho na Ação Ecológica Guaporé, que é uma ONG aqui no estado de Rondônia. Essa ONG, é uma ONG ambientalista e ela tem diversos trabalhos dentro da área de conservação, dentro com comunidades tradicionais, enfim, assim, tem uma ampla atuação aqui dentro do estado e também eu trago, né, como uma oportunidade para vocês conhecerem, né, como um campo de atuação aqui. É, então, eu tenho vários interesses de pesquisa, que eu coloquei alguns, mas principalmente dentro da instituição, eu trabalho com monitoramento da restauração. Então, a gente sabe que dentro de alguns é, de métodos de mitigação de mudanças climáticas, a gente tem a restauração como uma forma, né, de mitigar esses eventos, né, extremos. Então, dentro da Ecoporé, a gente trabalha com restauração de ecossistemas e dentro da Ecoporé eu contribuo mais com elaboração de métodos para avaliar as áreas que estão em processo de restauração. Contribuo também com estudos, né, relacionados a cadeias produtivas, voltados também para um aspecto de mudança climática, e apoio a rede de sementes da Amazônia. Então, assim, uma ampla gama de coisas que a gente trabalha lá. A gente tem, dentro dessa instituição, algumas ações voltadas para o monitoramento ali dentro do projeto, que é Observa Rondônia, monitoramento de áreas, principalmente de conservação, tanto unidade de conservação quanto a territórios indígenas, a gente faz o monitoramento de fogo, de desmatamento e é participativo junto com as comunidades, eles informam para a gente se está acontecendo alguma coisa, e aí dentro dessa plataforma online a gente consegue muitas vezes até divulgar e fazer um certo ativismo, né, para eles terem mais visibilidade. E junto com a rede de sementes da Amazônia, a gente trabalha um pouco de justiça climática, porque a gente usa, né, a nossa formação, né, a minha formação, a gente promove cursos de formação de coletores de semente
e esses coletores de sementes, eles trabalham na coleta de sementes para essas áreas de restauração que a gente tem dentro do estado de Rondônia. E a gente compra as sementes dos coletores e esses coletores eles trabalham de forma autônoma, né? Eles vendem as sementes para a gente e a gente usa, na maioria das vezes, dentro do próprio território ou de áreas próximas de unidade de conservação. Ah, esse processo, dentro da instituição, foi feito ao longo do tempo, né? A gente desenvolveu por causa justamente da necessidade de sementes que tinha, né, para projetos de restauração em larga escala. Então, hoje a gente já tem mais de 600 coletores cadastrados dentro da rede de sementes, ativamente trabalhando mais de 400, e no ano passado a gente conseguiu comprar 45 toneladas de sementes florestais desses coletores e mais de 1,5 milhão de renda para eles. Então, assim, vários relatos vocês vão ver num videozinho que está lá no YouTube, né, que a gente produziu em divulgação da rede e para os patrocinadores também, ah, onde os próprios indígenas falam sobre a rede, sobre o seu trabalho, a importância disso, a importância da manutenção da floresta em pé, né? E aí, como que isso é, é visto, né, como um retorno, né, de que a gente considera como a justiça climática, né, porque eles são os que a gente está dizendo aqui o tempo todo, são os que são mais afetados, são os que são mais vulneráveis, e a gente consegue dar, né, essa visibilidade para eles. E aí, voltando, como projeto, eu trago assim uma proposta, né, da gente conseguir ligar as duas coisas, tanto o monitoramento da restauração, a volta dos serviços ecossistêmicos para essas áreas que a gente precisa restaurar, né, e que a gente já está trabalhando, e como casar esse monitoramento junto com ações de justiça climática, né, e o impacto disso na vida das comunidades. Eu coloquei ali, vocês são convidados a colaborar com a gente e participar sempre que for de interesse para vocês em alguma das atividades aí da instituição e é, minha colaboração também no grupo de vocês. Tá? Obrigada. Alô, boa tarde. Meu nome é Sidney. Eu sou da Universidade Federal de São Carlos. Atualmente, estou iniciando agora um pós-doutorado. Aqui um pouquinho da minha formação, só para ilustrar um pouco a minha vida acadêmica. Eu comecei eu tenho dois bacharelados, um em biologia, outro em engenharia ambiental, mas o início da minha vida acadêmica foi meio conturbado, assim, fazia, é, não era um interesse muito pessoal naquilo que eu trabalhava. É estranho falar isso, mas eu comecei trabalhando muito com tecnologia, né? Sempre trabalhei com tecnologia. Na graduação, no mestrado, com tratamento de efluentes, sempre trabalhando para a indústria. Isso me incomodava bastante. No doutorado e no doutorado sanduíche e no doutorado na UFSCar, eu comecei a fazer uma transição para a área mais social, trabalhar com sustentabilidade, ainda trabalhando com um pouco de tecnologia no doutorado. Comecei a trabalhar com modelagem, comecei a trabalhar com avaliação de áreas de risco, né? Então, isso me incomodava um pouco.
né, trabalhar sempre na área ecológica e um pouco afastado do ser humano, assim, né? Sempre faltou essa questão social nos trabalhos que eu tinha, né? E aí aqui algumas áreas que eu já trabalhei em pesquisa, né? Modelagem dinâmica de sistemas dinâmicos em áreas costeiras e urbanas para efeitos da mudança climática e em enchentes, principalmente, né? No doutorado eu trabalhei com drenagem urbana sustentável, aí trabalhei com drenagem de baixo impacto, drenagem sustentável, urbano sustentável. E inicialmente, meu primeiro, aí a aplicação da ciência cidadã que eu descrevo aqui, o meu primeiro contato com a ciência cidadã ainda foi uma tentativa, assim, um reencontro com a questão humana, né, mais social, mas ao mesmo tempo foi meio decepcionante, esse primeiro contato, porque eu comecei estudando ciência cidadã e achei, falei assim, nossa, é super interessante, a comunidade aplicando captando informação, vendo seus problemas, coletando dados e divulgando seus dados. Mas meu primeiro projeto foi, na verdade, como se fosse uma coleta como outra qualquer. A única coisa que os participantes faziam era ir a campo. Alô? Então, esse primeiro contato foi meio decepcionante, porque os participantes da ciência cidadã daquele momento apenas coletavam dados, né? Eles iam para coleta de dados, fotografias em parques, nos nossos parques estaduais, e no fim das contas quem utilizava realmente essa informação eram os pesquisadores. Então era uma ciência cidadã muito estranha para mim naquele momento. E existe uma metodologia que chama BioBlitz, que é bem isso, né? As pessoas fazem aquela coleta muito doida, mas eles não têm um retorno desse resultado. Vão ter lá no fundo, lá no fim, mas o tratamento dos dados, eles não participam. Então, eu vou pular essa. Dentro do projeto Amazônia Mais 10, a gente resolveu fazer um projeto mais com essa ciência cidadã, mais intensa, vamos dizer assim, mais extrema, que é você dar a oportunidade dessas comunidades perceberem os problemas que eles têm, buscar informações, a gente desenvolveu os indicadores em parceria com eles. Esses indicadores, eles vão coletar os dados, esses dados são eles que vão tratar esses dados, e a partir desses dados, eles vão fazer a divulgação também. Por que isso é importante? Não, não é assim, não era essa apresentação, mas tudo bem. Perdão. Por quê? Porque a partir do momento que eles... qual que é a ideia? É que eles façam a autogestão do território. Para você saber como você vai gerir esse território, você precisa ter informações. Essas informações, a nossa proposta é usar a dinâmica de sistemas, modelagem de dinâmica de sistemas. Eu trabalho com Stella já tem algum tempo, e trazer essa informação básica junto com aquilo que a comunidade necessita, né? Na verdade, essa modelagem é uma modelagem mais socioeconômica, ambiental e um pouco da gestão da questão do conflito territorial, por exemplo, a questão do avanço da soja em cima das terras indígenas, no caso, um exemplo. Então a gente vai coletar essas informações junto com a comunidade também. A partir disso, a gente vai
levantar as possibilidades da comunidade do uso da ciência cidadã. Isso tem que partir o interesse tem que ser deles, né? Não sou eu que vou impor essa decisão, né? A gente vai levar a informação para eles da aplicabilidade. Por que o uso da ciência cidadã? A partir do uso da ciência cidadã, essa coleta de dados, eles vão ter como, por exemplo, propor junto aos tomadores de decisão, a partir de dados, né, coletados por eles mesmos, validados também, são dados validados, eles vão ter como propor, de maneira propositiva, tentar gerar leis ou melhores tomadas de decisão para que eles consigam ter um resguardo do território. Junto com isso, a gente também tem duas propostas vinculadas, que seria o turismo de base sustentável, de base comunitária, na verdade, e o extrativismo sustentável, entre outros, né, gente, para geração de renda, porque não adianta um exemplo que eu trago assim, eu não tenho vivência em florestas, meu primeiro projeto relacionado à Amazônia, mas eu sempre trabalhei na área urbana e um dos maiores exemplos que marca a minha cabeça é a questão da cana em São Paulo. A maior parte do território que era produtora de alimento da cidade de São Paulo foi perdida para as usinas de cana. Por quê? Porque o arrendamento gera uma renda fácil para o produtor e, ao mesmo tempo, ele perde o interesse pelo território dele. E, a partir da perda desse território, a gente perde uma possibilidade de produção de alimento. Imagino que aqui esses conflitos ocorram da mesma maneira, né? Então, a nossa proposta é isso, levar, a partir da proposta, uma proposta conjunta com eles, levar projetos que gerem renda para que tenha também a permanência no território, né? Então, essa é a proposta. Bom, eu me perdi um pouco porque a apresentação não era essa, mas em princípio é isso que a nossa ideia de projeto. Tá? Obrigado. Bom, boa tarde a todos. É uma alegria imensa participar desse evento. Estou assim muito feliz e emocionada. Pode passar, por favor. Ah, não, sou eu que passo, perdão. Bom, então meu nome, Margarita Maria Dueñas Orozco. Eu sou colombiana, né, como vocês já têm percebido. Eu amo, então, a natureza e amo também conhecer pessoas. E que melhor, então, que esse momento, né, que estamos tendo aqui para nos conhecermos. Eu sou engenheira ambiental e sanitária. Eu me formei na Universidade de La Salle, em Bogotá. Vim para o Brasil, né, para cursar meu mestrado em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos na UFMG. Posteriormente, eu vim para Rondônia, né, para fazer parte, né, do Departamento de Engenharia Ambiental aqui da Universidade Federal de Rondônia. E nessa trajetória, eu foquei muito mais no saneamento básico, né, trabalhando com água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos urbanos. Sobretudo, então, nos resíduos sólidos urbanos. Quase toda a minha carreira acadêmica foi trabalhando com essa temática. Mas veio o doutorado, né, que eu fiz, né, em Ciências Ambientais, na Universidade Federal de São Carlos, e eu estou recém-saída do forno,
né? Em 2024, ano passado, eu tive, então, essa grande alegria, né, de concluir meu doutorado junto ao professor Frederico, né, que foi o meu orientador, e com um grupo de pesquisa também, né, que temos uma relação muito bonita e muito humana. A partir disso, então, entrei então no projeto, né, da iniciativa Amazônia Mais 10, que pretende então trabalhar, né, com gestão de água, gestão de turismo, educação ambiental e, de alguma maneira, gestão territorial. Nesse sentido, né, nossa pesquisa está focada ou direcionada para 2 vales, né, como vocês já têm escutado aqui, o Vale do Guaporé em Rondônia e o Vale do Jari no Amapá. Nós estamos tentando, né, através dessa iniciativa, mudar um pouco, né, do que são as metodologias tradicionais na ciência que nós temos hoje. E eu gosto de trazer essa abordagem metodológica, né, através das palavras, né, de um autor, porque para mim, quando eu li isso, minha mente mudou muito, né, e refletiu muito. Então, eu gostaria que vocês também refletissem comigo um pouquinho sobre essa abordagem. Essa abordagem metodológica que tentamos usar, então, no Amazônia Mais 10, sonha substituir o antigo eixo monótono pesquisador-pesquisado, conhecedor-conhecido, cientista-cientificado, pela aventura perigosa, mas historicamente urgente e inevitável da criação de redes, teias e tramas formadas por diferentes categorias, entre iguais, mas diferentes, sabedores solidários do que de fato importa. Então, é fazer uma ciência contextualizada, uma ciência, né, colaborativa, e acho que nós estamos aqui para isso, né, para tecer essas redes e essas tramas, né, para poder nos unir e, digamos, ter soluções ou pensarmos juntos em caminhos mais contextualizados, como o Paulo Freire também coloca sempre. Nesse sentido, né, no meu doutorado, eu trabalhei na linha de pesquisa de turismo, sustentabilidade e desenvolvimento local. Então, a gente normalmente pensa o turismo como aquela figura lá em cima, né? Viajar, né, passar bem, curtir a natureza. Mas se vocês veem aqui essa imagem, uma delas especificamente, não sei se vocês conseguem ver, me impactou muito, que diz o seguinte: turista, não vejo bem, sua viagem, digamos, com luxo é minha miséria diária. Então, né, como o turismo é uma questão tão complexa, né, que não envolve somente, né, o econômico, o político, sino também o ético, né? Então, isso me fez refletir muito. E eu falo assim, antes de fazer o doutorado, parece que eu sabia um pouquinho de tudo e não sabia nada. Mas o turismo me permitiu juntar todos esses pedacinhos e trabalhar numa coisa que hoje, né, foi totalmente nova para mim, mas que hoje eu gosto muito. Assim, o foco, então, da minha pesquisa, né, foi nas comunidades quilombolas, turismo em comunidades quilombolas, então, do Vale do Guaporé, e os impactos, então, que esse turismo traz na cultura e no patrimônio também ambiental dessas comunidades. Também analisamos, né, políticas públicas de turismo e de meio ambiente, né, que tem relação com o turismo, e os impactos, então, da mudança climática para o turismo e para as formas de fazer e de viver das comunidades tradicionais desses 2 vales. Aqui está, então, minha tese, né, que se intitula Turismo na Amazônia Ocidental,
as transformações do ecoturismo na comunidade quilombola de Pedras Negras, Vale do Guaporé, em Rondônia, e que convido, né, quem quiser pesquisar um pouquinho sobre, está à disposição. O que foi percebido da contribuição do turismo hoje na comunidade e no Vale do Guaporé como um todo? As contribuições econômicas são desiguais para os comunitários, né? Então, tem uma concentração de poder, tem uma concentração de recursos econômicos. Socioculturais, a comunidade é invisível para os turistas. Isso, né, gera um impacto profundo no modo de vida e dos costumes e tradições e na perda de identidade dessas comunidades. E nas ambientais, né, está a diminuição, então, como já foi dito aqui, dos peixes, né, e as mudanças no uso das águas do rio Guaporé, que antes servia, né, para beber, para fazer, né, muitos usos, hoje já não é mais assim. Então, você vê, né, que esse turismo que está sendo praticado no Vale do Guaporé é um turismo de pesca muito predatório, né, que compromete, então, os estoques, né, os estoques pesqueiros, né, e a segurança alimentar dessas populações tradicionais, tá? Porque tem como fonte de alimento o peixe. A mudança climática, especialmente a seca, ela pode, então, afetar o turismo, né? E reduzir, então, os níveis, né, dos rios, com dificuldade para a navegação, com mudança, né, nas paisagens e nos atrativos naturais, entre outros impactos. As comunidades tradicionais, então, sofrem, primeiro, com o cerceamento, acho que chama assim, cerceamento. Então, o cerceamento de seus direitos básicos, como nós já vimos aqui, né? Saúde, educação, entre outros, né? E eu quero deixar um pouco a reflexão de que eu tenho assim refletido que nós todos, como universidade, a universidade precisa estar ao serviço dessas comunidades tradicionais e dos movimentos sociais e populares, né? Temos que nos juntar, né, para sermos então mais fortes. É isso. Muito obrigada. Boa tarde, senhoras e senhores. And this is where I've exhausted my knowledge of Portuguese, so I will switch to English. My apologies. Good afternoon, ladies and gents. My name is Vyacheslav Filmonov, and I'm going to pause here just to see the reaction written on your faces, because I'm sure you're trying to pronounce my name after me. So my advice would be for you not to pronounce, because you're not the first, and I'm sure you're not the last ones who are struggling with that. So the good news is that I'm also known as Slava. It's written over there. So, and I'm sure that, you know, this shorter version of my name makes life of my students and my colleagues much easier. And it's not a nickname. Yeah, it's not like many Chinese do. They find nicknames. It's a proper name. It's like William and Bill or Catherine and Kate in English. So it's totally fine to call me Slava. I will not be offended. So I'm based at the University of Surrey. For those of you, our friends from Brazil who are probably not familiar with that. Sorry. No, it's still over there. I'm getting there. So Surrey is based very close to London, yeah, about half an hour away in a small place called Guildford. So to me, it's an ideal place to study. Why? Because, well, it's really small. There is nothing to do. But at the same time, if you're too bored with your studies, you can jump onto a train, and then half an hour later, you're in London Center, and then you can go and say hi to Charles and the Royal Corgis. So
My research interests are as follows. I mean, in broader terms, I'm interested in the topic of adaptation. And, I'm speaking about adaptation because I think it's no longer a secret. We are not going to meet the target of climate mitigation, right, by 2030. So we have no choice but to adopt. And then if we go a bit deeper into adaptation, I'm interested in the topic of resilience. And I'm sure you know that resilience describes the ability of a system to bounce back to the original state, right? And I'm studying the topic of resilience, again, to disasters and crises from different perspectives. And these perspectives are related to community, organizations, and individual resilience. And I often get asked this kind of question, which one do you reckon is the most important one, right? And I normally provide a very neutral academic answer. I say it depends, but my personal opinion is that the most important one is actually individual resilience. Yeah, why? Because, I mean, if you want a company to survive, you really need to ensure that the owner of the company or the manager of that company is resilient. And then if you want a place to survive, you need to ensure that the companies which are based in that place, they are also resilient. And again, it very much depends on the resilience of the company owner. So I'm also interested in such topic as intergenerational knowledge in the context of resilience. And why? Because I believe that, we do transfer knowledge from one generation to generation. And I've seen this so many times when I was engaged in different research projects. And the most recent one was in Indonesia. In Indonesia, what they tend to do when a disaster comes, they tend to send you an SMS, right? And the SMS tells you, oh, a tsunami is coming, so you need to seek refuge. What we've learned when we were doing a research project in Bali in particular, we realized that the local communities, they know before the SMS comes that something big is going to happen. How do they know that? Well, they observe nature, they see how the birds are reacting. So, and this knowledge, was transferred from one generation to another. Yeah, so, I mean, we've got this knowledge already. And this brings me to the final research interest of mine, which is indigenous knowledge, right? So, and here I'm going to, present this book, which is called Epistemologies of the South, written by somebody called Santosh. Sousa Santosh. And just out of curiosity, how many of you are familiar with this book and with the guy? 1, 2, 3, 4? Well, I mean, for those of you who are from Brazil, I believe it's a little bit embarrassing, right? Because he's Portuguese, as you can guess by his name. Yeah, he's a professor emeritus at the University of Coimbra. And an interesting fact about him is that he did his fieldwork here in Brazil, right? And he was inspired by what he saw in Brazil. And in particular, he was inspired by indigenous knowledge, right? So when he came back to Portugal, he wrote this book. And the idea behind this book is that, we should move away from this West-centric idea that all theories generated by Westerners are the right ones, right? He claims that actually there is a lot of knowledge and expertise here in the South, what we call the global South. And this knowledge and expertise, it needs to be brought back, yeah? And we need to learn from what we call the global South, because this knowledge can be as, precious and definitely not inferior to that knowledge and expertise that we have in the global North. And just, to give you a couple of examples of that, well, I forgot to mention this, yeah, I'm a big fan of Stoicism, yeah. Again, how many of you are familiar with Stoics? Yeah? Well, again, same people are raising their hands, so yeah, so the reason why I'm a big fan of Stoicism is because it's very much about resilience, right? And the Stoics, they were saying 3 things, and I love that. The first thing is that you need to have an understanding that you cannot control the uncontrollable. The second thing is that you need to have the courage to try to control what you can control and what must be controlled. And the third thing is you need to have wisdom to differentiate between the two, right? So essentially the idea is that as individuals, we need to ensure that we can control what is in the scope of our control. And this is how we can make ourselves resilient. So coming back to the topic of indigenous knowledge. So just 2 examples, yeah? We've spoken about hydroponics in the morning session. So this is an upgraded version of that one, which is aquaponics, right? And I'm sure you know what aquaponics is. I'm not going to explain that, but my question is, again, out of curiosity, how many of you know where aquaponics originated from? Where did it come from, aquaponics?
Well, it's a bit embarrassing again, right? Because it actually came from this part of the world. The Mayas and the Aztecs, they were the ones who invented aquaponics. And look, today we call it as a perfect, well, not perfect, nothing is perfect, right? We call it as a very good example of a circular economy, correct? But the guys long time ago, they were actually familiar, well, about the principles of what we call today circular economy, right? And another one is this. Another kind of research interest is food, yeah? Food, glorious food. And I do research on food and sustainability. I do research on food waste. So my colleagues often joke, they say that I'm a rubbish academic and my research is rubbish, which is literally true. So an interesting fact is that many communities in what we call the Central Asia, yeah, Kazakhstan, Uzbekistan, they have a tradition which is called sarkit, yeah? And it's a fascinating tradition because in those communities, you don't have waste during public gatherings, yeah? We normally waste a lot of food when we come together. Why? Well, we want to impress our guests and therefore we order more food than needed, correct? So what these guys do, I mean, they order more food than needed, but then all this food is given to the guests. And the guests normally do not say no, which is completely different from what we see in the UK, because in the UK, if you give them what they call a doggy bag, they often look at you and they say, hey, do you think I'm cheap? I can actually afford myself buying this food, yeah? So in Central Asia, they get this food without asking. And this is a very good example of what we call a gift economy, yeah? And a gift economy explains the exchange of goods or services where no kind of expectation exists that you have to pay for that, yeah? Again, think about the Western approach to that, yeah? Whatever we provide in terms of a product or a service, you have to pay, right? These guys, they take it for free. So again, my kind of take on that is that these are very good examples of what we call unconscious sustainability, yeah? So this indigenous knowledge promotes the ideas, the approaches, which are more sustainable, but they do not realize that, yeah? They do not think in this way. So, you know, to me, we need to go back to that. And I agree, you know, with Santosh that essentially that's something that we need to do more. And just to give you an example, a flavor of projects related to resilience, this one took place in Uzbekistan, which is Central Asia. Yeah? How many of you are familiar with the tragedy of the Aral Sea? The Aral Sea? No? Well, this is what they often refer in the literature, the largest human-made disaster in the world, yeah? What happened? Well, we used to have the Aral Sea, which was the second saltwater, well, largest saltwater lake in the world, and then it dried up. It dried up because of what? Cotton production and food production, right? So, and then what happened to those guys? They used to fish a lot, right? So the lake dried up. There was no longer fishing. What did they do? They had to adopt, yeah? They had to stay resilient. So what they did, they decided to develop tourism. Now, are you familiar with the concept of dark tourism? Where is the tourism person? The one who gave it to me. Oh, she's going. Oh, over there. Yeah, tourism, dark tourism. I'm sure you know what that is, yeah? So this is when people go to places associated with atrocities, yeah? Death and the like. So this is a very popular destination in Central Asia. People go there because of dark tourism. You can see this, you know, well, I wouldn't call this beautiful, but you can see these abandoned ships. So, and what we decided to do, we thought we would look at how people running tourism and hospitality enterprises in that particular region were trying to withstand the negative effects of two crises. Yeah, so we considered the financial crisis, 2008, 2009, and then we considered the most recent crisis, which is, surprise, surprise, COVID-19, right? So, and we were looking specifically at how different generations of tourism hospitality entrepreneurs in that region would cope, would stay resilient, yeah, within these two crises. So to this end, we adopted this model. I mean, I don't know if you're familiar with sociological theories, but this one is ABCX, yeah? So normally it's applied to understand how families cope with crisis. So we thought we would adopt this theory in order to understand how they cope with external disasters, right? And according to this model, so you have, well, you don't see much, right? So you have resources, okay? You have perception of these resources, and depending on that perception, you develop the coping strategies, okay? So, and these coping strategies may actually be efficient, so therefore you stay resilient, or they may be inefficient, and therefore you're not going to survive as a business, okay?
And what we learned here, we interviewed different generations of tourism entrepreneurs. In total, we interviewed 20 families, small family businesses in there. And what we learned was that, you know, they told us it was not about governmental support. It was actually about the family bones which kept them afloat. Yeah. So therefore, I mean, family bonding is something that we need to, well, consider as a precious resource, really, because this is something that at the time of austerity, yeah, at difficult times, this is what we are going to rely on in order to survive. Yeah. So I would be speaking for hours, you know, about this topic, but I'm going to stop here because Renuka is looking at me very angrily. So that's it. Thank you very much. Boa tarde a todos. Dizer que é uma grata satisfação estar aqui com cada um de vocês hoje, nesse dia muito especial para nós aqui do estado de Rondônia, da nossa Amazônia Legal, e que muitas vezes não é tão legal assim, quando nós voltamos o nosso olhar por um olhar mais aprofundado para algumas relações que a gente encontra no dia a dia. Fico muito feliz da oportunidade que nós temos de poder dialogar e apresentar um pouquinho daquelas demandas que nós vivemos no dia a dia. Junto dessas demandas também uma certa angústia, uma certa ansiedade e um sentimento de impotência frente aos grandes desafios que nós temos, que extrapolam muitas vezes os limites da própria Amazônia Legal e que nos levam a refletir, então, dessa incapacidade que nós, enquanto seres humanos, temos de responder às demandas para as quais nós somos muitas vezes chamados. Está tendo dificuldade ali ainda de projetar? A gente já tem conversado bastante, conversado um pouquinho com um, com outro, mas eu sou o professor Jefferson Alberto de Lima, professor do Departamento de Engenharia Ambiental aqui da Universidade Federal de Rondônia, do campus de Ji-Paraná. E para mim é uma oportunidade também de dar esse testemunho de quão importante é estar nesses ambientes de debate, de diálogo e de construção de conhecimento. Para além disso, então, eu gostaria de ressignificar esse momento para dizer que é uma oportunidade que nós temos também de construção não só de pontes da pesquisa, mas também do respeito e da identidade e de reconhecer o quão grande são os desafios do ser humano nos dias atuais. Certamente, né, os vários exemplos que nós tivemos aqui mostram que a sociedade vem vivendo esses desafios ao longo da sua existência. Mas como nós vivemos nesse momento aqui na Amazônia, eu preciso, então, confessar que hoje é muito difícil manter o desejo da vida, dessa harmonia no dia a dia. Hoje, pela manhã, quando nós estamos muito acostumados com o celular, eu até estava ali no celular postando algumas coisas do nosso evento, e a primeira notícia que veio no meu Instagram, que é um dos instrumentos que a gente tem em função das próprias limitações aqui da nossa universidade, o Instagram é um dos poucos instrumentos de comunicação que nós temos. E a primeira mensagem, a notícia que veio foi a morte de um jovem guarani de 21 anos que foi decapitado no Paraná. E eu sou natural da região sul do Brasil, sou gaúcho, e tenho muito orgulho do meu país, mas eu tenho que fazer essa reflexão e faço isso com as pessoas que também residem e estão lá naqueles ambientes. Menciono aqui o nome da professora Irene, que é uma professora do Paraná, e que na primeira oportunidade que eu tive de conversar com ela, eu tive que perguntar, professora, o que está acontecendo? Eu saí do Rio Grande do Sul há 30 anos, 29 anos aqui em Rondônia,
e nós tínhamos uma cultura que era valorizada, de respeito à vida, de até construção de um processo, de um modelo de desenvolvimento que era idealizado para que pudesse ser desenvolvido em outras regiões. E quase 30 anos depois eu olho para trás e eu digo, o que está acontecendo? As pessoas estão matando uns aos outros. Então, na minha fala, eu gostaria de dizer para vocês que nós precisamos ressignificar a vida por meio da pesquisa. E se essa pesquisa que nós muitas vezes buscamos, ela não colocar o ser humano como o principal objeto, como o principal elemento, se o ser humano não estiver no topo, ele não tem significado. Para mim, hoje, isso parece que não tem significado. E aí eu somo a minha fala, várias falas que foram feitas aqui, e gostaria de referenciar uma de maneira especial, que foi do professor Ederson, e que ele também traz e expôs aqui um pouco do trabalho dele, que está registrado nessas fotos, nessas imagens que estão aqui embelezando o nosso workshop. E aí, quando eu olho para essas imagens, e eu faço uma pequena reflexão sobre o que eu busco na minha vida, eu percebo que aqui não tem um iate dentro desses rios, não tem grandes decks construídos, né, com madeiras nobres, não tem veículos, né, muitas vezes, que são o sonho, o desejo de consumo, mas tem uma realidade que é muito simples. E essa simplicidade, às vezes, ela é confundida com fragilidade. Essas pessoas e esses espaços, esses ambientes, eles são extremamente resilientes. E se nós olharmos para a realidade da nossa natureza, da nossa floresta, dos nossos rios e do nosso planeta, nós precisamos reconhecer que a fragilidade está em nós. Até mesmo de identificar que o indivíduo próximo, uma pessoa que está ao nosso lado, ela depende muito mais de nós do que, de repente, essas comunidades e essas florestas, esses rios e assim por diante. Então, nós temos voltado os nossos olhos um pouco mais para essa realidade, e eu gostaria, daí, então, aqui de destacar que a gente tem se envolvido em várias ações, né, e nos últimos anos a gente teve a oportunidade de se envolver ou ser envolvidos em vários projetos com vários colegas que estão aqui e que trouxeram para nós um ânimo, um desejo de continuar nessa luta e buscar, de repente, contribuir um pouquinho mais, porque a nossa vida é tão frágil e tão breve. Bom, dentro dos nossos trabalhos, nossos projetos que a gente vem tentando construir, dentro do Departamento de Engenharia Ambiental e por meio da universidade, com todas as fragilidades, eu tenho voltado um pouquinho mais o meu olhar para a gestão dos recursos hídricos, gestão das águas. Por ser, então, um elemento da natureza que não só é essencial à vida, mas que traz também uma grande identidade com a região amazônica e essas comunidades. Os rios, essas áreas, então, onde estão localizados os recursos hídricos, são os espaços onde nós, os seres humanos, desenvolvem nossas atividades. Raramente a gente vê uma comunidade sobrevivendo, se desenvolvendo, sem acesso à água. Então, esse é um olhar que nós precisamos reconhecer. O recurso hídrico, ele é essencial. E eu digo isso porque, se ele é essencial, nós temos que valorizá-lo e garantir que os processos que fazem com que essa água chegue até nós, eles sejam preservados. Mas Rondônia e a Amazônia não têm dado esse recado, ou têm dado um recado que não compreendeu isso. Então, os meus trabalhos, junto com os colegas, de maneira interdisciplinar, têm buscado esse olhar para a compreensão dos desafios, para garantir que a água da chuva ela siga os seus processos naturais do ciclo hidrológico e possam ser oferecidas para as pessoas nos períodos em que nós não temos evento de precipitação. Rondônia tem essa sazonalidade muito bem definida. Nós temos aí, normalmente, nós falamos que temos 6 meses de seca e 6 meses de chuva. Esse modelo de sazonal vem se alterando um pouquinho nos últimos anos. Mas o que nós temos é que, em períodos do ano, não temos evento de precipitação. E isso era muito tranquilo, porque nós sempre tínhamos uma realidade que nos trazia, sim, um sentimento de abundância. Abundância.
Essa é uma realidade que nós adoramos de retratar da Amazônia. Essa aqui é uma imagem de uma comunidade extrativista. Nós vemos a floresta estável, o rio, muita água, e temos lá as nuvens, né? Vapor de água, e a gente entende que o ciclo hidrológico está bacana. O problema é que nos últimos anos nós tivemos que conviver com realidades que nos impactaram. Mas não fizeram com que nós pudéssemos alterar esse modelo. Isso é um grande desafio, não é simples. Essa é uma realidade da mesma região, numa diferença de poucos meses, e que o céu ali, onde nós víamos o vapor de água, agora nós temos fumaça. E o rio, ele encolheu. Então, nos últimos anos, Rondônia vem sofrendo com essa realidade, sendo, inclusive, impactada pela falta de água. Mais de 25 mil pessoas de um município de Rondônia ficou sem água. E isso parece que foi normalizado. Então, por isso que eu digo que nós precisamos ressignificar a vida. Não é normal o ser humano ficar sem água. E a resposta que os governantes e os gestores deram, ele não garantiu o acesso mínimo à água. Mas teve pessoas que tinham poder aquisitivo e que tiveram acesso a essa água. Então, essa é a diferença quando nós tratamos de comunidades tradicionais e aquelas comunidades ou a sociedade que está fora desses ambientes. Então, essa é uma reflexão que nós estamos tentando fazer por meio da análise do ambiente, do diagnóstico, mas também de maneira mais especial na compreensão da hidrologia florestal. Então, eu tenho trabalhado com essa análise do comportamento da água da chuva dentro do ambiente de floresta, nos diferentes compartimentos. E um dos grandes desafios para a pesquisa é nós compreendermos, de fato, como que esses processos acontecem. Nós precisamos reconhecer aqui em Rondônia, em várias regiões do Brasil, que por mais simples ou por mais que nós entendemos, que nós reconhecemos os processos, a maioria da sociedade não reconhece. Nós, por uma questão didática, nós compartimentamos o ciclo hidrológico. E nessa compartimentação, quem estuda o ciclo hidrológico para a agricultura tem um interesse, para a questão ambiental tem outro interesse, para a questão atmosférica outro interesse. E as comunidades que não se preocupam com essas dinâmicas, eles não têm essa compreensão. E muitas vezes, e eu quero dizer aqui que eles não têm compreensão do ponto de vista da ciência, da pesquisa, porque eles conhecem muito mais da dinâmica do clima do que nós nas suas comunidades, e até mesmo pelo tempo que eles fazem essas análises. Mas essa realidade, então, é um grande desafio. E Rondônia vem sofrendo hoje o maior impacto que gera crise em Rondônia e conflito, e esse conflito gera conflito com morte, inclusive, no campo, é em função do avanço da monocultura sobre áreas que são áreas de recarga de grandes rios. E essas áreas de recarga, elas não são somente para alimentar os nossos rios, mas elas vão alimentar as nossas comunidades, que dependem, muitas vezes, do rio, não só para o transporte, mas para a sua sobrevivência. E esse é um grande desafio, então. Compreender como que essa análise desse território e nesse avanço dessas monoculturas interfere diretamente na infiltração dessa água no solo e como que ela também interfere na vida das pessoas, não só na vida do ponto de vista da dessedentação humana, mas sim da saúde. Aqui nós temos uma imagem, que foi o professor Ederson que fez essa imagem. Aqui em Rondônia, na Amazônia, nós temos áreas de buritizais. Temos também veredas, grandes áreas de veredas, que são áreas de contato do nível freático com a água superficial. O que nós estamos vendo aqui em Rondônia? O avanço dessas áreas de monocultura para dentro dessas áreas de recarga. Então, os buritizais, que são áreas de contato direto, eles são alterados na sua dinâmica e aqui são lançados ao solo todo tipo de elemento, inclusive adubos, fertilizantes, sementes, alterando a dinâmica e também recebendo no processo de escoamento superficial o contato direto com esses contaminantes. Esses
ambientes, eles são o ponto de entrada da água que vai alimentar nossas famílias e as comunidades. Mas nós não estamos percebendo isso, ou se estamos, estamos aceitando os impactos a troco do recurso financeiro que a gente gera. Então, aqui, é muito comum aqui em Rondônia, essas áreas, que são áreas de recarga, são áreas especiais, inclusive protegidas por lei, elas sendo suprimidas, aterradas, recobertas, ou recebendo um aporte de material que vai contaminar ou alterar sua qualidade. Além disso, essas áreas de recarga, que são áreas especiais para infiltração, elas não possuem estabilidade no solo, não tem estrutura, não tem matéria orgânica. O solo não é preparado para ser arado, para ser cultivado. E quando eles fazem isso, nós temos essa característica. Essa aqui é uma vossoroca, né? Aqui é um grupo de alunos que foi fazer análise desse ambiente. Ela é uma vossoroca que, em função de uma ação, de um planejamento mal feito da abertura de uma estrada, que está na beira de uma escarpa, a diferença do relevo aí, acidentado, de maneira abrupta esse corte, fez com que houvesse, então, esse colapso e o nível freático ficasse exposto. Então, essa característica nós encontramos em todas as regiões de Rondônia, porque aqui é uma área de grandes, temos muitas áreas de recarga, são áreas importantes, mas não servem para a agricultura. Então, entender e compreender essa análise é um grande desafio. Dentro desse aspecto, então, na pesquisa que a gente vem desenvolvendo, a gente também vem se aproximando daqueles fóruns que procuram fazer a gestão eficiente desses recursos hídricos. Nós temos no Brasil uma política nacional de gestão, em que ela tem como princípio que a gestão deve ser descentralizada e participativa. Então, nesse desafio, nós estamos trabalhando, enquanto academia também, além da pesquisa, tentando contribuir com a gestão eficiente, a gente vem levando essa informação através do Fórum Nacional e do Comitê de Bacia Hidrográfica, que é um instrumento que a política define aonde que vai acontecer essa definição, é no comitê. Então, a academia também se envolve nessa gestão. Aqui um exemplo do que nós enfrentamos numa realidade no período de crise hídrica. Comunidades que ficaram sem água, sem acesso ao alimento, sem acesso a medicamento, porque não poderiam nem se deslocar nos rios, não tinha água nos rios, e a água que tinha para consumo estava inapropriada para o consumo. Então, participar por meio da pesquisa e extensão, uma pesquisa de extensão que vai até a comunidade, é essencial. Então, a gente também vem procurando trabalhar com isso. Então, a ideia, o principal interesse que eu trouxe aqui para vocês da pesquisa é, de fato, desenvolver uma pesquisa por meio da hidrologia florestal, abordando essas questões do ciclo hidrológico, do uso adequado do solo e da compreensão da dinâmica hídrica, tanto no solo como na floresta, para envolver as comunidades, para esclarecer os benefícios da floresta para a produção de água e a vida. Então, por meio da hidrologia florestal, a ideia, então, é envolver os comunitários para implantar parcelas de monitoramento da água da chuva, compreensão da dinâmica dessa água no solo, na serrapilheira, nas diferentes estratos da floresta, para que eles tomem posse do conhecimento que eles já têm, mas que se aproximem mais da academia, para que eles possam vir nesses espaços, não só uma ou outra liderança, eles têm várias pessoas capacitadas para discutir, debater e se apropriar desse conhecimento que eles já têm de maneira empírica, mas que eles possam contribuir com a ciência. Aqui são várias imagens, então, que por meio desse grupo de pesquisa que a gente vem trabalhando, a gente pôde identificar. Secou a garganta aqui. Então, a metodologia que nós propomos aqui é combinar, então, o conhecimento científico com o conhecimento tradicional, para que nós possamos, então, de maneira respeitosa, dialogar com essas pessoas. Ontem, nós tivemos o exemplo aqui, a professora Edneia mencionou vários líderes indígenas que foram exemplos para nós. Mas eles foram exemplos porque eles pegaram muitos deles pegaram no arco e na flecha, como diz o outro. Muitos pegaram as armas para proteger os seus territórios. Nós não queremos isso mais, porque nós sabemos que o indígena ele vai perder, ele vai ser prejudicado.
Mas em Rondônia nós ainda vivenciamos essa realidade. Então a pesquisa que eu estou propondo aqui é de desenvolver esse estudo por meio da hidrologia florestal, instalando parcelas em que as pessoas, os comunitários, eles façam a gestão dessas unidades experimentais e eles compreendam essas realidades, porque isso aqui acontece dentro de terra indígena. O processo erosivo, ele é um processo natural, mas que o ser humano, através das suas ações, ele intensifica esse processo. Então, por que isso é importante? Porque ao fazer isso, nós permitimos que eles compreendam um pouquinho mais do conhecimento científico que nós, na academia, acreditamos que já temos, mas também que eles vão se apropriar dessa realidade. E não existe... Por que isso é importante? Porque não existe um desenvolvimento com desigualdade. É uma ilusão nós acharmos que Rondônia está se desenvolvendo enquanto uns têm acesso à água, outros não, uns têm acesso à comida e outros não, enquanto uns têm a oportunidade e os outros não. Não existe desenvolvimento com essa desigualdade. Então, nós precisamos reconhecer isso. Então, fica aqui o meu convite para a parceria de investigação futura, colaboração, para esse projeto e para muitos outros que possam ser desenvolvidos de maneira integrada. Fica esse apelo aí, esse convite, porque nós estamos precisando de apoio. Muito obrigado. Good afternoon, everyone. Thank you. It's really a privilege for me to have to discuss my research interests and my research, more like a proposal. But while we wait for my slide to come up, I want to give a brief of myself. My name is Emmanuel. I'm a lecturer with University of Central Lancashire. And my first degree was on building, and second degree, master's building services, and PhD facility management. And that puts me in a position where I do not just reason people, I reason their comfort, especially with regards to when they stay in buildings. I used to know that Martin Luther once said, I have a dream. I also have a dream, but not his kind of dream. My own dream is every human being deserves to live in a comfortable environment. I have a drive to do a research, and my research is always targeted towards people. My first degree was on differential settlement of a housing estate. The second degree was on indoor air quality, and the PhD was on sustainable energy consumption of HVAC systems. So when it got to this point, I began to think, I tried to prep into this area, Rhodonia, pardon my pronunciation, Rhodonia, and then I thought about it, and then this came to mind, and that I'm trying to propose, and that's why I said it's an opportunity for us. I cannot carry out this on my own because of proximity and time, and because I am not domiciled here, so I need some collaboration. So I'm presenting a platform for us to collaborate so that we can have something, but it is actually targeted towards giving the people a very comfortable environment, irrespective of the fact, even if they are in the primitive areas, their comfort is my own dream. Are we good? Enhancing climatic resistance and energy efficiency, the perspective of a facility manager. So I'll spring from here. Now, before we move, I want you to take a look at this. What does it come to your mind? A woman sitting by a primitive setting, kind of, under the scorching sun, cannot afford energy, yet she deserves to live in a comfortable environment. I want to tell you that we are actually very comfortable at the moment here because we have a very conducive ambient and room temperature. We have a very good conducive environment. And so I think every human, irrespective of where you're positioned, irrespective of your locality or your settlement, you so deserve so. So that's the platform I'm bringing for people. That's why I said it's both a proposal, and I must be honest with you, I can't do it alone because distance is a barrier.
I need some collaboration. And I think this is a very good atmosphere for us to get that collaboration. Now, that's the concept, and that's the context in which I'm coming. Now, what is the problem? The aim of this is for us to come up with a housing scheme that is both cost efficient, that is going to integrate natural human facilities while people get the best quality. I also observed that, good. I also observed that these are the challenges that we experience, or that is the common problem with the Amazons around this area. Permit me, I know not so much about this area, but this is as much information my hands I can prep into this environment. First and foremost, there's an extreme heat condition, which it's to no doubt. And that was the reason, that was one of the fundamental reasons why I asked the question when we are having a dialogue with people here yesterday. I asked them, what's your settlement like? Because I had a drive for them, I have a dream for them. I want them to have the best home, best quality, with the minimum amount of energy costs. That's the drive. So it's also important. I prepped into Raldonia and I observed also that there is epileptical power supply and people can hardly afford energy. So I'm trying to give you a concept of why this proposal is not just a proposal to me, but it's a dream to me, because I want to see everybody happy. Are we good? And then the housing impact. The kind of things, one of the things I have taken my little time to do is to take a walk and then see the kind of roofing sheets, covering, wall members you use here. And I don't know how much it can sustain energy or how it traps heat within the building. So I want to see what it looks like in the Amazon and propose a housing scheme where they will get the best comfort with minimal energy, while still mitigating or while still containing the climatic change, which is already set on pace. So that's the aim. And then, how do I intend to do this? I intend to have a case study. That's why I said from the onset, I cannot do it. I need people who will be domiciled here, who will need to work together. We have a case study of a couple of settlements. Good. Good. We have a case study of a couple of, what's going on? Oh, good. We have a case study of a couple of settlements. I intend to study, just like my previous research. When I did my PhD, I did sustainable energy consumption of HVAC system in hotels, and I studied 115 hotels. Now, in this case, I want to study maybe tentatively 24 housing locations. It will give me an understanding, it will give us an understanding, and then do the documentation. What has the trend been like? These are some of the methods I intend to propose for this kind of project. And then the truth is, we want to apply the concept of facility manager. I'm a facility manager. Now, the essence of education is to make life easy for everyone. That's one thing I believe. So we want to apply the concept of facility management with regards to space management, energy management, to give people in this Amazon the best comfort with a minimal cost. Good. Now, the research we propose areas in Raldonia, this is quite tentative because depending on the collaborations that I'm able to harness, we might decide to extend the coverage. But however, at the moment, we want to do a thermal assessment of these places, and I want to do a community design integration. What are the things, construction facilities or materials common in this place? They will use their local things to design their house while containing energy and minimizing waste of energy. In a case where there is epileptical, there are kind of designs which I'm proposing or projecting that they will have this kind of houses, minimal energy, absolute comfort, even in the face of climatic change. Are we good? Then we'll implement some of the challenges which we have observed and see how. I also have the intention of trickling, or we have the intention, because I'm speaking because I'm very much optimistic that I'm going to get some collaborations, people who will share in this dream, and we'll see to it that this is a success. We are going to use the strategy of passive cooling. Now, not everybody can have, I took a walk around the housings, yes, a couple of on arrival, and I saw the kind of cooling system that is commonly used here.
not everyone can afford the energy to drive that kind of. So we'll take into cognizance some of the ideas, the passive cooling, and then we use the, when I say vernacular materials, that's the local materials that will be able to trap heat, maintain heat. The most important thing is to have the optimum and the best indoor environment for everybody, especially for those in the Amazon. Yesterday, the interest is, a lot of them were talking about how the crops are going, how the lands being captured, lots of things. But there are very few people, because people have, not everyone did mention how they need good shelter, and that is my dream. We intend to propose a framework after this process that we can put up to government policies depending on the size of the project or depending on the fundings we will get, so that such implementations can be met out. And these people who feel that the government have done nothing to them, they could also provide for them, if nothing, a very comfortable shelter. That's why I said, for me, I have a dream like Luther. My dream is to see everyone in a comfortable environment. So that's the idea. We intend to achieve reduction in energy consumption so we don't waste energy. These are the facility roles we will play as facility manager. We intend to see that everyone has the best of environments with little energy consumption, irrespective of their income. And most importantly, we want to make them appreciate that some of these vernacular materials, which they do not see the relevance, can also be a great source of comfort, which will give them a very conducive environment. So I'm inviting everyone. The truth remains that I have this interest, we have this interest, but it is not a one-man thing. It cannot be achieved. I cannot achieve it. If this is all I achieve by coming to this place for this, then I probably will say I've achieved something. And then I invite you to collaborate with me. Those are my details. You can reach out with me. I'm more than happy to have a very robust conversation and expand more of these ideas with everyone. Thank you. Boa tarde a todos. Me chamo Anderson Pedro, sou lá do Instituto Federal do Amapá. Atualmente sou professor lá no curso de Engenharia Florestal, sou engenheiro florestal, sou macapaense, sou do Amapá, do extremo norte do Brasil, né? Tive a oportunidade de fazer o mestrado na Universidade Federal Rural de Pernambuco e o doutorado na Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais, tá? Vou falar um pouquinho aqui dos projetos que eu venho atuando, né? Atualmente sou líder do grupo de pesquisa lá do Instituto Federal do Amapá, o SEMA, que é o grupo de pesquisa que a gente está trabalhando, né, na ecologia e manejo de florestas, né, nativas. Então, aí conta aí com a participação de vários pesquisadores, né, do Brasil e alguns pesquisadores dos Estados Unidos também, nesse grupo de pesquisa, né? E eu vou falar aqui também um pouquinho dos projetos que eu venho atuando, né, lá na região, né, no Amapá, no extremo norte do Brasil. Eu vou falar um pouquinho do NanoRádios, que é um projeto que a gente tem de plantio de castanheira, né? A gente tem 1 hectare, um plantio experimental de castanheira lá na região, né? E esse nome NanoRádios é em parceria com o INPA, né, esse projeto. A gente tem um ponto lá de 1 hectare de castanheira, que já está com 3 anos esse plantio, né? E, na verdade, são plots espalhados por toda a Amazônia Legal, né? E lá no Amapá eu coordeno a parte desse plot no Amapá, mas, na verdade, são vários pontos espalhados em toda a Amazônia. Inclusive, tem um plot aqui em Rondônia, aqui com o pessoal do Instituto Federal de Rondônia, de Paraná, tá? Então, é um experimento que a gente vem desenvolvendo em toda a Amazônia com o INPA, coordenação geral é do INPA, e o financiamento da ANP e Shell Brasil, tá? Então, esse projeto, ele, né, vem sendo desenvolvido lá no Amapá com vários alunos, né, alunos nossos da Engenharia Florestal, alunos do curso técnico em floresta também estão envolvidos. É um projeto de desenvolvimento e tecnologia
extensão também, inovação, porque a gente está aplicando uma nanopartícula, né, nessas mudas em campo, né, um experimento de campo, justamente para avaliar o ganho de biomassa, né, uma nanopartícula, uma nanomolécula para desenvolvimento de é um biofertilizante, na verdade, à base de carbono e nitrogênio, tá? A gente está avaliando o desempenho dessa nanopartícula no crescimento da castanheira. Então, o estudo todo é voltado, tá, para a castanheira, que é uma espécie-chave para nós na Amazônia, aqui na região de Rondônia também, não deixa de ter essa importância, tanto econômica, social, para toda a comunidade ali da região. Tá? Então, esse é um projeto que a gente vem desenvolvendo também. E o projeto que eu trouxe como estudo de caso para a nossa conversa hoje é outro, que é o monitoramento da produção de frutos. É o mapeamento e monitoramento da produção de frutos da castanheira também, né, que é o objeto que eu trabalho, o que eu venho trabalhando desde 2014 com essa espécie. Né, e aí nós estamos adentrando as áreas de castanhais nativos na floresta, né, lá na região do Vale do Jari, né, no extremo sul do Amapá, né, no Vale do Jari, que é conhecido como projeto todo do Amazônia Mais 10, abrange essa região. Né, e esse projeto aqui ele tem, claro, o apoio da cooperativa, a Comaru, cooperativa de agroextrativistas lá da região, né, da comunidade do Iratapuru. Né, muitos até de vocês já conheceram a região. Né, então, a gente tem o apoio deles. Esse projeto foi idealizado, né, com essa cooperativa, com a cooperativa e Instituto Federal do Amapá, né, sob a minha coordenação, e o financiamento do Fundo Brasil. Né, a gente conseguiu a gente conseguiu, né, a aprovação na chamada do Fundo Brasil e conseguiu trazer esse recurso para realizar a primeira expedição, né, junto com o castanheiro, nas áreas que eles fazem o extrativismo, né, e a gente mapear algumas árvores e contabilizar a produção individual de cada árvore. O objetivo desse projeto é justamente a gente gerar esse banco de dados, tentar entender o que está acontecendo com toda essa variabilidade da produção. E, claro, né, esse é um estudo a longo prazo. Então, a gente teve a primeira iniciativa agora em 2024, 2025, né? A gente contabilizou a produção nessa safra de 2025, né? Que foi resultante, claro, essa safra sofreu bastante interferência, né? Do El Niño do ano passado, 2024, né? Então, isso também faz parte do banco de dados e para a gente fazer posterior análise desse fenômeno climático, como isso refletiu na produção de frutos das árvores daquela região. Né? Então, esse é o nosso estudo de caso. Isso aqui eu trouxe para ilustrar para vocês, né, para quem não conhece a região, a dificuldade que é fazer esses estudos na Amazônia. Né? Aqui essa ilustração mostra que a gente tem que subir pelo menos umas 3 cachoeiras. Então, tem que tirar todo o material, toda a logística, combustível dos batelão, que são essa embarcação de metal aqui, e puxar mesmo no braço a embarcação para tirar da cachoeira e depois coloca tudo de novo e navega. Esses castanhais que nós mapeamos foram aproximadamente 2 dias para chegar até lá. Só para chegar e depois fazer o mapeamento, né, georreferenciamento dessas árvores e incluir no banco de dados. Né? Isso aqui foi a equipe, né, a equipe que participa com a gente nesse projeto são os próprios extrativistas da comunidade e alunos do curso de engenharia florestal envolvidos nesse projeto e, claro, os cooperados da cooperativa. Tá? Então, a metodologia que a gente usa, né, como eu falei, com os próprios agroextrativistas lá da comunidade, né, eles participam, né, como já até foi dito hoje pelo professor José de Sá, essa técnica é rudimentar e centenária, né? Então, o extrativismo no projeto também a gente está usando como se fosse uma simulação do próprio extrativismo que já vem acontecendo há muito tempo, né? Então, a gente não interfere em nada, o projeto ele mapeia, georreferencia as árvores com o aparelho GPS e contabiliza a produção de frutos, que são esses ouriços aqui, né? Que parece um pouco, para quem não conhece, um pouco indecente, né? Ele não abre, né? E aqui as sementes da castanha estão presentes aqui dentro. Então, a gente mapeia as árvores e associa aquela árvore à produção que está sob a copa. Né? É assim que o extrativismo ele faz há muito tempo, ele vem contabilizando esses frutos. Né? E agora a gente está gerando esse banco de dados para entender essa variabilidade que existe entre uma árvore. A gente já tem estudos publicados, né? 2020, 2022 foi parte de um capítulo da minha tese, inclusive, que a alta variabilidade entre árvores, uma no lado da outra. Então, essa árvore que produz, por exemplo,
800 ouriços, a árvore do lado produz 10 ouriços. Então, o que está acontecendo, né? Porque se a gente pensa, na verdade, a castanheira é só uma espécie, mas existe uma variabilidade morfológica, genética, que em estudos ainda estão comprovando essas questões. Então, a gente tenta associar com modelos generalizados, modelos mistos, para tentar entender essa alta variabilidade da produção de frutos. Tá? Então, o mapeamento é participativo com a comunidade, né? E aí a gente espera sempre aliar o conhecimento, sempre trabalhando com a comunidade, aliás, conhecimento tradicional, né? Juntar esses dados que são, né, levantados com a comunidade, tentar entender e validar por meio de métodos estatísticos, modelagem, né? E aí os resultados, né, ser divulgados tanto para a comunidade quanto para a comunidade acadêmica e a comunidade geral, né? E beneficiar, claro, a comunidade, justamente porque lá existe uma cooperativa, que eles têm um planejamento, né, contratos com algumas empresas, né, que absorvem essa produção, né? Então é muito interessante também para a cooperativa entender, né, que fatores são esses que afetam essa alta variabilidade da produção de frutos e como se planejar para futuros contratos, né, que a cooperativa, a comunidade tradicional lá trabalha, né? Então esse é o nosso estudo de caso. Então a gente espera, né, reforçar parcerias, né, conseguir. Eu já conversei com várias pessoas aqui também para ampliar esse projeto, também entrar com novas tecnologias, né? A gente tem outras ideias, chegar em outros projetos, né, conseguir parcerias, financiamentos para o projeto, que ele tem que ser contínuo no espaço, né? A gente precisa aumentar esse monitoramento, a gente precisa mapear outras áreas que o pessoal trabalha no extrativismo lá na região. Então, sempre reforçar parcerias, né? E sempre com a comunidade junto, tentando se sensibilizar a comunidade da importância desses estudos, né? Então, lá, o pessoal que já teve a oportunidade viu que a cooperativa é bastante organizada, né? Eles têm interesse em conhecer, eles têm interesse em estar próximo das instituições de pesquisa. Então, isso também é muito interessante para a gente. E, claro, trazer inovação e autonomia da comunidade, né? Além de sensibilizar da importância desse projeto, que a comunidade possa desenvolver sozinha, sem precisar de instituições, né, deles entenderem, olha, a gente precisa monitorar essa produção para planejamentos futuros, né? Então, eles mesmos, a gente passa oficina, capacitação, e eles mesmos conseguir fazer o próprio monitoramento, a própria coleta de dados por si próprio, né? Ter autonomia no desenvolvimento da pesquisa. Tá? Então, era isso que eu queria falar um pouquinho, rapidamente. Obrigado pela oportunidade, estou muito feliz de estar hoje nesse evento. Boa tarde a todos. Meu nome é Juliane, sou professora da Universidade Federal do Amazonas. Vou me apresentar um pouco antes de poder falar sobre os nossos trabalhos. Sou graduada em Meteorologia pela Universidade Federal de Alagoas, vim de Maceió e moro aqui em Humaitá já tem quase 15 anos. Na minha graduação, trabalhei com radiação solar, onde também fiz o meu mestrado em Maceió, trabalhei com energia eólica. E o meu doutorado eu fiz em física ambiental, coincidência, né? A professora Nara também fez. Lá em física ambiental, trabalhei com conforto térmico ambiental, que é uma área que eu me interesso muito, né? Como meteorologista, saber essa interação que existe entre a atmosfera e os seres humanos e o comportamento, né? E o conforto que nós temos dentro dessa vivência. Sou professora da engenharia ambiental, como eu falei, leciono as disciplinas de recursos energéticos, fontes alternativas de energia e ciências do meio ambiente. Na pós-graduação, ao qual também eu pertenço, né, programa de ciências ambientais, dou aula da disciplina de conforto térmico ambiental e clima e ambiente. Sou coordenadora do grupo de pesquisa Interação Biosfera-Atmosfera, juntamente com o professor Carlos. Por isso que a minha apresentação acaba sendo um pouco um complemento do que ele apresentou pela manhã, né? Então, nós coordenamos esse grupo, onde nós temos estudantes da graduação com iniciação científica, os estudantes de mestrado, temos as parcerias, né, com as Universidades Federal do Oeste do Pará, com a Universidade Federal do Mato Grosso e a Universidade Federal de Alagoas. E, quem sabe, futuramente a UNIR, né, que é o que a gente pretende fazer. Temos também lá, trabalhamos junto no Laboratório Tempo e Clima, que é coordenado pelo professor Carlos,
E como ele falou pela manhã, nós criamos dentro desse laboratório a sala de monitoramento do tempo e clima da mesorregião sul do Amazonas. Por quê? Vou voltar um pouquinho aqui. Porque nós observamos que existe muito essa questão dos impactos climáticos na região, e dentro dessa mesorregião nós somos os únicos meteorologistas que atuam naquela área. Então, falta um pouco da informação para aquela população, eles entenderem como é que é o comportamento do clima. E isso a gente escutou ontem, né, das comunidades indígenas, do quilombola, em relação a essa questão sobre a vivência. Né? Então, eles sabem na vivência dele, o senso comum, como se comporta o clima, como funciona o clima, mas a gente não tem os dados científicos para comprovar sobre isso, que é o que acontece na academia. Então, para a gente poder comprovar que algo está acontecendo, então a gente precisa ter dados científicos e mostrar que realmente aquilo aconteceu. Mas essas comunidades tradicionais, elas já conhecem isso na vivência e no seu senso comum. Então, a gente começou a trabalhar, né, com essas informações, divulgando para a população a previsão do tempo. Então, diariamente, nós publicávamos a previsão do tempo. Uma vez por mês, nós fazíamos o boletim climatológico, que é um prognóstico de como iria se comportar o clima nos próximos 3 meses. Então, uma vez por mês, sempre a gente se reúne com os meteorologistas da região norte para podermos discutir como será o comportamento do clima. Né, como a gente fala, é uma previsão, né, do que pode acontecer, porque a meteorologia trabalha com probabilidades estatísticas. Então, a gente analisa modelos para que possa ser feito esse relatório. E os trabalhos que nós fazemos, a gente divulga nesse site, né, que é o site da Universidade Federal, do grupo de pesquisa, onde a gente coloca os artigos que são publicados, tanto pelos estudantes como os nós professores, e os boletins de previsão e o climatológico. Bom, as nossas áreas de interesse, né, em relação a isso são as mudanças climáticas, conforto térmico ambiental, a perspectiva climática, essa interação de como a interação da atmosfera com a sociedade, né, o que é que a sociedade entende sobre o clima, né, então tentar passar essas informações, e é isso que a gente tenta fazer, vai tentar fazer aqui, ter esse contato com vocês, pesquisadores, para poder trabalhar sobre o clima, que é uma questão que está sendo muito discutida ultimamente, né, em relação para tentar sobre isso. Então, entender esses impactos climáticos na região, sobre as comunidades tradicionais, entender como eles percebem isso no seu dia a dia, né, tentar entender esse balanço do desafio, como a mudança da superfície natural vai influenciar nas novas construções, como isso vai refletir no comportamento dessas pessoas, nas questões de saúde, né, e tentar fazer parcerias, porque, como eu sempre falo para os meus alunos, andorinha só não faz verão, né? Então, a gente precisa ter esse trabalho em grupo, em várias áreas, porque existe essa possibilidade de interação entre a meteorologia e outras áreas da ciência e ter essa integração, principalmente dentro da engenharia ambiental, que tem uma multidisciplinariedade, que é trabalhar em vários momentos. Lá nós também trabalhamos a questão da educação ambiental, né, falando sobre os trabalhos de extensão, que é tentar mostrar para as escolas, para a população, como isso funciona. Não só nessa parte do clima, mas também nessas questões ambientais dentro, né, desse ambiente. E aí eu encerro com o meu contato, né, se quem tiver interesse em trabalhar com um grupo, né, dentro da sala de monitoramento, tem o contato meu do site do grupo de pesquisa. Muito obrigada. Boa tarde. Bom, primeiro eu vou para os agradecimentos, fazer uns devidos agradecimentos. Primeiramente aí para as duas instituições, né, que estão viabilizando o nosso encontro, o nosso workshop, né, o British Council e a iniciativa Amazônia Mais 10.
Agradecer também a professora Renato por ter se empenhado em desenvolver, em organizar todas essas ações, né, nessa parceria de necessidades de conversas, de reuniões, de todas as atividades pré-evento, né? Obrigado, professora Renuca. Professora Nara também, queria agradecer muito, né, por todo o empenho durante todo esse processo, né, de preparação dessas atividades. E também a todos os outros professores da Universidade Federal, né, de Rondônia, né, que viabilizaram a gente estar aqui, né, a gente propiciar esses nossos encontros, nossas interações, e que, né, são, como sempre, ótimos anfitriões, né, do ponto de vista aí de viabilizar um conforto para que a gente possa realmente fazer essas profícuas, né, essas importantes interações. E não menos, né, a gente também tem que agradecer, né, por estar aqui no estado de Rondônia, né, um estado que a gente observa essa necessidade da gente propiciar os conhecimentos que são produzidos academicamente nas universidades e que podem, de certa forma, complementar o que vocês mesmos já estão fazendo aqui no estado, né? E também a abertura de toda a comunidade, né, de todas as comunidades nos seus vários, né, nas suas várias tipologias, indígenas, camponesas, quilombolas, que viabilizam a gente realmente fazer um trabalho que a gente gosta de fazer, principalmente no campo. Bom, esse segunda vamos tentar para o terceiro microfone. Bom, essa aqui é uma trajetória, eu só estou apresentando essa trajetória do contexto da formação para mostrar que na área ambiental, ou seja, onde eu atuo, nas ciências ambientais, muitos, né, que vêm para a área ambiental praticam o que a gente chama da multi e da interdisciplinaridade, e eu também, de certa forma, pela minha formação, e que eu digo que é sinuosa, né? Às vezes a gente fala que é tortuosa, mas acho que é mais sinuosa, né? Porque eu passei por várias formações e várias áreas de formação, ajudam a gente também a enxergar as questões socioambientais de uma maneira diferente, né? Motivo pelo qual aí a gente tenta sempre fazer essas importantes integrações com todos os que vêm de diferentes formações. Bom, eu atuo especificamente na Universidade Federal de São Carlos, que fica no interior do estado de São Paulo, num curso de graduação, que é o bacharelado de Gestão e Análise Ambiental, e no programa de pós-graduação, com formação de mestres e doutores, o programa de pós-graduação em Ciências Ambientais da Universidade Federal de São Carlos. Tenho como disciplinas atuação nessa específica, que é uma obrigatória, que chama Bases Conceituais em Ciências Ambientais, na disciplina aqui de Sustentabilidade do Turismo e Desenvolvimento Local, na Gestão da Água, é uma outra disciplina, e também na Gestão Integrada de Bacias Hidrográficas. Então, pelo fato de haver a possibilidade da atuação nessas frentes, nosso grupo, né, o nosso grupo, ele se chama Grupo de Pesquisa Sustenta, que é uma denominação do Grupo de Pesquisa de Sustentabilidade, né, e Gestão Ambiental, Sustentabilidade e Gestão Ambiental. Nós estamos trabalhando aí especificamente com 3 linhas principais de pesquisa. Essas linhas, né, de pesquisa envolvem, a primeira delas, que está mais ativa e tem muita relação e aderência aos projetos que nós estamos desenvolvendo aqui. Essa primeira linha é de sustentabilidade, turismo e desenvolvimento local. E aqui a gente tem trabalhado com as possibilidades da implementação do turismo, principalmente do turismo de base comunitária, do ecoturismo e outras formas de turismo, pensando aí no desenvolvimento local
e, claro, tem sua relação com as comunidades tradicionais amazônicas. Essa segunda linha ainda também tem alguns outros projetos vinculados que diz respeito à comunicação ambiental para água, para a conservação da água, e temos uma terceira linha que é da gestão integrada de bacias hidrográficas e da água, e que a gente cria, né, a gente desenvolve aí vários instrumentos, né, e indicadores e ferramentas para fazer a gestão integrada. Bom, aqui é só para vocês verem que, apesar dessas três linhas, né, serem bem específicas, a gente tenta sempre fazer uma integração dos vários projetos vinculados às linhas. E uma coisa que é importante é que a gente tenta sempre fazer uma pesquisa aplicada a uma extensão universitária. Ou seja, a gente tenta identificar demandas existentes na sociedade para, após essa identificação de demanda, definir objetivos, temas, procedimentos metodológicos e desenvolvimento da pesquisa através dos seus vários tipologias, que são pesquisa de iniciação científica, mestrado, doutorado e de pós-doutorado. E aqui a gente tem, então, obviamente, depois de ter a possibilidade de desenvolver as pesquisas, o desenvolvimento de alguns projetos e programas de extensão universitária. Tá? E aqui eu estou listando alguns deles que continuam em andamento, né? Eles têm edições periódicas também, alguns deles. Cito aqui esse programa, que é de sustentabilidade e gestão ambiental, desde 2010. Tem o do turismo de base comunitária, tem o projeto de extensão de sensibilização para a conservação de água, o projeto de extensão que é de percepção ambiental em bacias hidrográficas, o ambiente nos bosques, que é uma vivência nos bosques, no caso ali onde a gente vive, na cidade de São Carlos, e também organizamos aí um evento científico, né, de gestão e análise ambiental e o simpósio de ciências ambientais. Bom, já foi comentado várias vezes aqui, né, dos nossos dois projetos, um que está finalizando, né, oficialmente esse ano, e também um outro que já está em andamento, iniciado oficialmente esse ano, então existe uma sobreposição dos dois projetos, mas o intuito de falar desses dois projetos é que a gente tem trabalhado nas mesmas localidades, que é o Vale do Guaporé, aqui em Rondônia, e no Vale do Rio Jari, lá no Amapá. Mas a intenção de mostrar isso aqui, como já foi apresentado pelos outros colegas, é que, ao executar cada um desses projetos, né, que conta aí com essa parceria e com todas o financiamento vindo, né, de várias fundações específicas de fomento à pesquisa, foram se agregando outros pesquisadores, inicialmente, que não estavam, né, ainda no processo de elaboração da proposta, ou seja, outros pesquisadores foram se agregando a cada um desses dois projetos, o que para nós realmente, né, nos traz bastante mais resultados, né, baseados exatamente naqueles princípios que a gente considera importantes. Então, aqui nós temos as duas áreas, né, e o Vale do Aporé e o Vale do Jari, várias comunidades com diversas tipologias, e eu considero, sempre reforço isso em vários momentos que eu apresento esse nosso trabalho, dessa cooperação genuína entre vários pesquisadores dessas instituições que estão envolvidas aí. Ou seja, a gente percebe que é uma sinergia do ponto de vista de acreditar, né, numa visão aí que é importante a gente ter, olhando as comunidades e olhando realmente aí o que é importante para as comunidades. E a gente tem conseguido aí, graças a Deus, fazer convergentes interações e ações. Bom, e para finalizar, né, esse é o último slide, é a última tela. Ao invés de comentar sobre técnicas, métodos e procedimentos de pesquisa, né, eu resolvi, acho que até então, dar um passo atrás, de olhar um pouquinho mais e
e comentar do que eu acho importante do contexto, né, de concepção de uma pesquisa ao pensarmos em comunidades tradicionais, né? Eu acho que a gente tem que ter princípios, né? Nós temos que ter aí, né, uma base importante para pensar, inclusive, em quais procedimentos, em quais técnicas de pesquisa, né, em quais métodos devem ser aplicados. Motivo pelo qual eu coloquei aqui algumas reflexões que a gente acha importante. Por exemplo, a importância da visão local, né, ou seja, pensando no desenvolvimento endógeno, no caso, mais especificamente na nossa específica atuação, que é do turismo, né, do turismo, ou seja, essa visão local do que é o turismo, o que pode ser o turismo para essas comunidades, para realmente ter essas arenas de reconhecimento, os vários desafios locais que existem para fazer essas possíveis até transições, né, do ponto de vista de implementar o turismo, e o foco nas atividades tradicionais existentes, assim como também o respeito à cultura, porque, obviamente, essas atividades como o turismo, né, impacta diretamente em vários aspectos aí relacionados às comunidades tradicionais. E dar os valores, né, devidos valores às comunidades, a considerar os vários aspectos socioculturais, assim como também as estruturas, né, para fazer realmente esse desenvolvimento local. Bom, para concluir, então, eu acho que a gente sempre tem que pensar no respeito, que deve ser recíproco, né, na sensibilidade, né, na valorização, né, dessas atividades que já existem, inclusive, e esse aprendizado recíproco, que eu acho que acontece e deve acontecer quando a gente vai aplicar quaisquer tipos de metodologias, inclusive as metodologias ativas, essas escutas ativas, né, ou quaisquer outras atividades que a gente possa desenvolver junto com elas. E isso, claro, né, vai desdobrar aí, né, em métodos mais inclusivos, né, um envolvimento mais imersivo de possíveis procedimentos metodológicos para fazer isso de forma responsável e bastante integrativa. Bom, e aqui a gente tem exemplos, né, de olhar, né, a gente já foi comentado, né, das imagens aí que o professor Ederson colocou, né, que estão bem aqui, elas ilustram exatamente, né, o que faz sentido para a gente estar realmente desenvolvendo essas pesquisas neste âmbito em comunidades tradicionais amazônicas. E elas, né, retratam não só pela beleza da foto, mas pela profundidade do cuidado que a gente tem que ter e o sentido que a gente tem que dar para o que a gente está fazendo, né, mesmo sendo em parceria com essas comunidades. Bom, e a gente está fazendo aqui a possibilidade de futuras interações, né, de futuros projetos, né, de futuras parcerias. E eu vou até usar um pouquinho aí do que o Josh, né, não sei se o Josh está aí, o Josh comentou lá do Cecil Spider, né? Aranha Cecília, é isso que chamou, né? A Cecil Spider, né? O Josh acabou de chegar aí. Que ele contou a história divertida dele, né? Acho que nós temos que alimentar, né, a aranha Cecília para ela ficar maior, obviamente, né? Nós temos que alimentar, mas com o objetivo de tecer o quê? Uma rede, mas uma rede não só de pesquisadores, como nós estamos tentando fazer, uma rede de saberes, uma rede com as comunidades, pelas comunidades e para as comunidades. E que ela cresça bastante para ajudar as comunidades, né? E que, obviamente, depois ela não regurgite nem vomite. Obrigado. Thank you so much. I think we can have a break now for 15 minutes, tea break.